noite para você que acompanha o programa Falaban, essa iniciativa do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região. E a gente traz aqui sempre assuntos pertinentes à nossa categoria e ou para outras categorias que se façam em um paralelo, né, dentro dos nossos comentários, que podem ser transferidos para outras categorias, dependendo da convenção coletiva de cada um, mas quando o assunto é jurídico, é importante que todo trabalhador preste atenção para que a gente possa, então, mandar o recado, independente de ser bancário ou não, que todos entendam qual é a função do sindicato. Sempre vai ser defender o trabalhador, né? Com a produção da Ana Fonseca, com a direção do Cabé Lopes, nós damos início a esse programa, Falaban, que já há mais de 4 anos traz informação para você que acompanha, a gente agradece você que acompanha, pedimos para que você divulgue para os demais colegas, porque o assunto de hoje é proteção ao bancário que retorna do afastamento acidentário. Então, você não teve nenhum problema, mas o seu colega do lado da outra agência pode ter tido esse tipo de problema, não é? E aí acompanhar esse programa é bastante importante. Antes de eu apresentar a nossa entrevistada, eu quero passar um recado para vocês que está em andamento, começou agora no último sábado, o último curso CPA 10 híbrido. Então, a primeira aula foi presencial, nós vamos ter 8 aulas agora virtuais, dias 11, 12, 18, 19, 25, 26 de novembro, 2 e 3 de dezembro, e a última aula, 6 de dezembro, presencial, tá bom? Então, essas aulas virtuais serão ao vivo, das 19 às 21 horas, sempre às terças e quintas, se não me engano, quando que está aqui? Terças e quintas, isso. Então, ainda dá tempo para você que não tem ou que está com o curso para vencer por esses dias, entre em contato com a Mariângela pelo telefone, eu tenho anotado aqui, 981603404. A Ana já colocou aqui, 981603404. O professor é o Rick dos Anjos, ele está fazendo esse curso agora, que a gente está chamando de híbrido. Então, tem intenção, pretensão, vontade, corre, entre em contato por esse telefone e fale com a Mariângela, tá bom? Fale com a Mariângela que ela vai adicionar você no grupo de bancários que participam desse curso. Lembrando que para o bancário sindicalizado não tem custo. Bancário sindicalizado não tem custo, tá bem? Hoje, vindo para o nosso assunto agora, nós vamos conversar com a doutora Amanda Bento, que já esteve aqui no nosso programa. Ela é advogada da LBS e nós vamos falar sobre a proteção ao bancário que retorna de afastamento acidentário. Doutora Amanda, muito obrigado pela sua presença aqui. Vou pedir desculpas porque chocou o nosso horário, tínhamos uma outra live, né? E acabou atrapalhando um pouquinho aqui, então que a gente consiga fazer agora um programa rápido e objetivo. A doutora teve que trocar de sala também, porque tinha uma sala com bastante atividade ao lado, não é? Então as coisas começaram já meio tumultuadas nessa segunda-feira. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Júlio. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. É um prazer estar de volta aqui no programa do Falaban. Quando eu faço aquela introdução dizendo que serve para todo mundo, a doutora há de concordar, porque a gente às vezes fala de um assunto específico, independente da proteção da convenção coletiva, de qualquer que seja a categoria, o problema de afastamento, ele é único, né? Nós temos em todas as profissões os afastamentos que são problemas de saúde de um, de outro, né? Então, esse programa serve para todo mundo, correto?
Corretíssimo. Porque a lei que protege os trabalhadores que se afastam por acidente de trabalho é a Lei 8.213. Então, é uma lei que abrange todas as categorias. É importante que cada um procure, né, a própria convenção para ver se tem algum benefício a mais, como no caso dos bancários, mas a lei é para todos. E aí, dizendo a LBS, né, o escritório de advocacia que trabalha pelo Sindicato dos Bancários, tem lá profissionais de excelência, todos eles capacitados, e se você, porventura, não for da categoria bancária, mas se interessar pelo trabalho do nosso jurídico, também pode entrar em contato e a gente coloca você em contato com os advogados da LBS. Tá bom? Doutora, vamos aqui para o nosso assunto, né? Porque eu já tomei demais o seu tempo aí. O que caracteriza um afastamento acidentário por bancário? Quais os tipos de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho são reconhecidos e dão direito de estabilidade após o retorno? Certo. O afastamento acidentário, ele ocorre quando o bancário, ele se afasta, né, do trabalho por mais de 15 dias em razão de um acidente de trabalho típico, como a gente fala, ou doença ocupacional. Ou seja, quando há uma relação entre o adoecimento e as atividades desempenhadas no trabalho. E isso inclui tanto os acidentes de trabalho típico, que são as quedas ou lesões no ambiente de trabalho que podem acontecer, e quanto também as doenças ocupacionais, que são aquelas desenvolvidas em razões das condições de trabalho, como a LER, que é muito comum no caso do bancário, síndrome do túnel do carpo, e até transtornos de ansiedade, depressão relacionadas à pressão por metas, entre outras. E quando o INSS reconhece essa relação e concede o auxílio-doença, que é da espécie B91, o trabalhador ele tem o direito à estabilidade provisória de 12 meses após o retorno do afastamento, e durante o afastamento, a empresa ela ainda é obrigada a continuar depositando o FGTS, e ao retornar, nesse caso, o empregado não pode ser demitido sem justa causa nesse período de 12 meses. No caso específico dos bancários, quais os tipos de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho que são reconhecidos e dão direito à estabilidade? É qualquer doença que esteja relacionada ao trabalho ou qualquer acidente de trabalho típico. Então, afastou pelo INSS, recebeu o B91, você está sob a estabilidade de 12 meses a partir do retorno. Tá comum hoje em dia. Eu me assustei um pouquinho, doutora, fugindo um pouco aqui do nosso cronograma, porque nós fazemos um sorteio de brindes todo mês para o bancário sindicalizado, e eis que detectei um grande volume de trabalhadores que estão afastados do trabalho. As mulheres, a gente pensa, a primeira coisa é auxílio maternidade, né? A gente pensa na hora isso, mas aí o volume de homens também me fez pensar, ficar preocupado, e o sindicato está fazendo um levantamento agora para saber o motivo real de tantos afastamentos. A gente sabe que tem banco que está colocando os funcionários para trabalhar mais na rua, não tem uma agência fixa, porque aquela agência fechou, e ao invés de fazer a demissão do funcionário e diz que ele é transferido para uma agência maior, esse funcionário está ficando mais tempo na rua, e quando ele realiza uma transação com o cliente, ele procura uma agência funcionando mais próxima de onde ele esteja, ele vai, executa a parte papelada, né? Encaminhamento, documentos e tudo, e volta para a rua de novo atrás de novos clientes. Então, eu temo que a gente comece a ter também acidentes com veículos, porque se a pessoa fica muito, vai para lá, vem para cá, sem ter um local fixo, acaba estando sujeito a esse tipo de acidente, né? Que também vitima, machuca, e aí a gente tem que atuar de uma outra forma. Essa minha percepção, vocês já têm
percebido em outras categorias, em outras entidades co-irmã, perdão, porque nós estamos falando de banco. Sim, sim. Essa questão do trabalhador externo, que trabalha justamente em percurso, ela também já é vislumbrada e até amparada pela própria legislação. O trabalho que seja realizado externo e ocorra um acidente de trabalho em percurso também entra na categoria do acidente de acidentar, do afastamento acidentário. Então, a pessoa ainda também tem o benefício da estabilidade e o recolhimento do FGTS durante o afastamento. Ok. A outra pergunta, né, que a gente tem aqui, por acidente de trabalho, né, quando o funcionário volta, por quanto tempo ele tem garantia de estabilidade no emprego? Como essa estabilidade pode ser perdida, se for o caso? Bom, tanto a Lei 8.213 de 91, artigo 118, quanto a Convenção Coletiva da categoria dos bancários, na cláusula 27, prevêem que a estabilidade é de 12 meses após o retorno do alta do INSS, né? Durante esse tempo, o bancário ele não pode ser dispensado sem justa causa. Essa estabilidade ela só será perdida no caso de aplicação de justa causa, desde que devidamente comprovada e seguindo os parâmetros do artigo 482 da CLT, e também no caso do encerramento das atividades. E aí, nesse caso, eu até levo essa questão para as demais categorias, porque a gente sabe que o banco tem mais dificuldade de encerramento total de atividades e sem possibilidade de realocação. Mas havendo esse encerramento das atividades bancárias, das atividades financeiras da empresa, aí nesse caso pode haver o encerramento do contrato de trabalho, e aí o período é indenizado para o empregado. Sabe que a gente, falando no encerramento, né, da atividade, conforme a doutora falou, nós temos algumas coisas acontecendo lá no norte do país, que falam sobre isso, que, aliás, estão respingando na categoria, porque tem cidades que, com uma agência de um determinado banco, e na base daquele sindicato não tem mais nenhuma agência. Vamos citar aqui, no caso de Sorocaba, o Banorte, por exemplo. Quando ele encerrou a atividade, ele tinha sido comprado pelo Banco Bandeirantes. Quando encerrou aquela convenção coletiva, o funcionário que era do Banorte passou a não ter uma base fixa. E aí o Banco Bandeirantes foi comprado pelo Banco Mercantil do Brasil. Então, quem era do Banco Bandeirantes virou Mercantil do Brasil e hoje não tem mais nenhum funcionário do Banco Bandeirantes. Então, não é impossível acontecer. Nós estamos na região sudeste, né, doutora? Com banco ainda por avenidas nas grandes cidades, mas a dinâmica dos bancos hoje em dia é encerrar a atividade das agências de tijolos e passar o sistema para o virtual. E aí não sobra muita gente. A gente tem que ser bastante realista nesse sentido e a gente coloca o sindicato à disposição dos colegas, porque vamos citar as 1.000 demissões do Banco Itaú, sem querer fazer mistura de assunto, mas entre aqueles 1.000 funcionários demitidos, tinha gente que não tinha problema. Era, segundo as informações que a gente recebeu, desafeto da administração. Então, como tinham algumas pessoas que estavam erradas, aquelas também foram juntas, né? E o que fica marcado no registro daquele funcionário é que ele foi demitido em meio àqueles 1.000. E o que o banco diz? Que aqueles 1.000 eram improdutivos. Quer dizer, se alguém foi colocado ali no meio com um outro motivo qualquer, já fica uma pecha de que é mau funcionário. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E você, bancário, que porventura, vítima de uma demissão, procure pelo sindicato. Doutora, eu ouvi uma fala de uma ex-bancária
que eu disse, viu, mas por que você não procurou o sindicato, foi procurar um outro advogado que colocou aí um monte de outros assuntos que não eram pertinentes à nossa categoria? E a resposta dela foi, mas eu tinha sido demitida do banco, eu não era mais bancária, por isso que eu não procurei o jurídico. Veja, então, a gente faz esse alerta, você demitido da categoria bancária, pelo amor de Deus, procure o nosso departamento jurídico. Você foi bancário durante tanto tempo, você tem direito a ser amparado pelo jurídico do sindicato. Não pense diferente. O sindicato dos bancários tem essa parceria com a LBS, que é o escritório de advogados, que está aqui para prestar serviço para o bancário, independente dele ter perdido o emprego ou não. Procure por nós. Nós temos alternativas seguras e sem ilusão. Nós não vamos dizer para você, olha, o seu processo vale 1 milhão, como alguns advogados fazem por aí, e na hora do acordo, esse assunto não é pertinente, esse não é, vai acabar dando 100 mil, me perdoa falar valor aqui, e aí você já está com outro advogado constituído, o sindicato não pode fazer nada por você. Tá bom? Então, preste atenção. O Sindicato dos Bancários está aqui para atuar em seu favor. Procure por nós, mesmo pós-demissão. Tá bom? Doutora, eu quero não fugir do assunto aqui, mas a gente vai aproveitando as deixas aqui. Caso o bancário retorne, seja demitido sem justa causa, dentro do período de estabilidade, quais são os direitos garantidos e como proceder juridicamente? Certo. Se a dispensa ocorrer dentro do período de estabilidade, o trabalhador ele tem o direito à reintegração imediata ao emprego, com a manutenção das mesmas condições e benefícios contratuais, como se nunca tivesse se encerrado o contrato de trabalho, ou no caso, né, sucessivo, que a gente fala, uma segunda opção é uma indenização substitutiva equivalente aos salários e benefícios do período estabilitário. Mas o mais importante, o ideal é procurar apoio jurídico imediato no caso de demissão após retorno de afastamento previdenciário, seja pelo B91, seja pelo B31, para ver se é possível ingressar com uma reclamação trabalhista, com o pedido de tutela de urgência, para buscar reintegração rápida enquanto o processo segue. Esse seria o ideal. Ok, doutora. Lembrando também que os sindicatos bancários de Sorocaba e região agora têm a CCP ou CCV, Comissão de Conciliação Voluntária dos bancos Itaú e Bradesco, onde você participa de uma live com o RH do banco, faz o relato da sua situação enquanto funcionário do banco, e o banco faz uma proposta de indenização por esse período que você trabalhou dentro da instituição financeira. Lembrando também, a única pessoa que vai poder dizer se vale a pena ou não a indenização ofertada pelo banco é o funcionário demitido. O sindicato não vai se manifestar, dizer, é legal, não é legal, porque o cidadão que viveu ali dentro, o bancário que conviveu com as situações daquela instituição financeira, é o único que pode avaliar se aquela indenização vai valer a pena ou não. O sindicato está fazendo essa parceria, essa comissão de conciliação, porque, de repente, o colega que trabalha no banco ABCD, pelo valor que ele tem profissional, ele rapidamente vai se encaixar numa outra instituição, seja ela uma cooperativa, um outro banco, e aí, de repente, você não quer se preocupar com testemunho, com espera da justiça, que geralmente é demorado, você vai entrar com o processo, vai esperar X meses até a primeira audiência, juntar as testemunhas, pessoas que de repente na hora H acabam não testemunhando a seu favor, né? E não adianta você contar com o colega que está dentro do banco, porque ele não vai testemunhar a seu favor, que ele tem que manter o emprego dele, então não vai dar certo.
tá? Então, isso foi criado para que facilite um pouquinho a vida do demitido. Se ele já tiver um outro emprego, né? Uma outra instituição que esteja ofertando trabalho a ele. Então, é importante que você faça essa participação nessa CCV e você tem a liberdade de dizer eu aceito ou eu não aceito. Em não aceitando, você pode aproveitar os advogados que estão trabalhando nessa CCV e dar seguimento ao processo jurídico. Aí, com juiz, com testemunhas, né? Como manda o figurino. Tá ok? Doutora, estou aproveitando aqui as deixas e colocando. Eu prometo que nós não vamos muito longe hoje no programa para não tirar os seus afazeres. Importante dar esses recados. E isso, porque tem tudo a ver com a situação em que a gente se encontra hoje, né? O banco é obrigado a readaptar o funcionário em outra função, caso ele tenha limitação física ou psicológica após o acidente. Como funciona esse processo? Sim, com certeza. O banco ele tem a obrigação legal de readaptar o empregado que retorna com limitações, tanto por regramento da Lei 8.213 de 91, através do artigo 89, e até o artigo 461 da CLT. Além disso, a convenção coletiva ela traz, através da cláusula 43, o programa de retorno ao trabalho. Então, essa readaptação ela deve respeitar as condições de saúde do trabalhador e pode envolver mudança de função ou posto de trabalho, ajuste de jornada, trabalho remoto, quando recomendado pelo médico, e o empregador deve considerar os laudos médicos e o parecer do médico do trabalho do exame de retorno, garantindo que a nova função não agrave o quadro clínico deste empregado. E negar essa readaptação pode caracterizar uma discriminação, um assédio moral organizacional. Então, é um descumprimento grave, não somente do regramento, mas também da convenção. Eu convido até os bancários a lerem essa cláusula 43 da convenção para conhecer melhor os pontos que o banco deve respeitar e até entender melhor o procedimento para chegar na readaptação. Tanto que o programa de retorno ao trabalho ele é muito completo e tem participação do sindicato. Então, é feita uma avaliação da capacidade laborativa, definição de atividades, ações de desenvolvimento e reintegração desse empregado no trabalho e um acompanhamento de perto se ele está se adequando à nova função ou às novas responsabilidades. Então, é muito importante a observação dessa readaptação e, havendo descumprimento por parte do banco, buscar o sindicato imediatamente. Doutora, e do nosso conhecimento, tem muita gente que está sendo afastado pelo burnout, né? Burnout, ou burnout, tem gente que fala assim. E esse afastamento, ele é mental, né? O problema mental, né, do funcionário, que ele não consegue se readaptar, ele não consegue se enquadrar, é uma depressão mais avançada, é algo em que a pessoa não está conseguindo lidar com ela, e ainda a gente identifica muitas pessoas que estão sofrendo desse mal e não procuraram pelo médico, porque se procurar pelo médico, o médico vai dar afastamento. E se der afastamento, o funcionário acha que na sequência ele vai ser desligado porque está começando a trazer problema de saúde para dentro da instituição financeira. O burnout, ele também é possível ser revertido com a mudança de atividade dentro da agência, correto? Certamente, o burnout ele está diretamente relacionado às condições de trabalho. Então, se a pessoa tem uma quantidade de metas que são impossíveis de serem atingidas, uma cobrança diária reiterada pela gestão,
E, além disso, ter essa dificuldade do atendimento de clientes, porque tem que vender, o ideal é que seja readaptado numa função com menos cobrança para que a pessoa possa se restabelecer e conseguir voltar para as atividades. Entendi. E é importante que os colegas entendam que o funcionário afastado por burnout é muito comum, dependendo do cargo dessa pessoa, que os colegas de dentro do banco façam uso da experiência desse funcionário que está afastado. Então, logo, ele estando afastado, não era para os colegas estarem procurando por ele, né? Pelo afastado. Independente de qualquer coisa, é importante que todos entendam que essa pessoa precisa passar por um atendimento médico, psicológico, medicamentoso, doutor, é isso que a gente pode falar? Medicamentoso, né? Sim, sim. E que ele possa ter condição de recuperar as atividades mentais. E a gente conhece vários que continuam trabalhando mesmo afastado, porque os colegas continuam acessando via telefone, olha, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda a bater uma meta. Eu tenho essa informação que mesmo afastado, o funcionário é procurado para ajudar a bater meta. Então, veja a loucura que a gente, né, consegue identificar o que esse funcionário passa e que os demais passam por causa da dependência daquele, né? Dependência daquela pessoa que tem uma habilidade para certas funções profissionais, acabam sendo procurados pelos demais para continuar trabalhando, independente de estar com afastamento e tomando remédios, tá? Se o bancário sentir que está sendo pressionado a pedir demissão ou sendo assediado após voltar do afastamento, quais medidas legais pode tomar? Existe previsão específica na legislação trabalhista ou acordo coletivo? Nessas situações, o bancário, se ele conseguir documentar esse assédio, essa pressão para demissão, é importante através de mensagens ou e-mails recebidos e se tiver testemunhas que estiverem presentes nos momentos dessas comunicações, é importante porque vai ajudar bastante numa possível reclamação trabalhista. E, com certeza, buscar o apoio jurídico e sindical imediatamente. Você não pode pedir demissão depois do retorno do trabalho, e eu digo isso porque é uma proteção para você. Se você pedir demissão, você está abrindo mão da estabilidade. Você pode pedir demissão por voluntariedade própria, mas não seria o ideal. Então, por isso que é importante buscar o sindicato para você ter essa proteção, conseguir viver esse período de estabilidade, para conseguir retomar as atividades de maneira completa. Além disso, a gente tem também as possibilidades legais. Através do artigo 483, caso a situação esteja insustentável para a manutenção do contrato, a gente tem a possibilidade da rescisão indireta, que é quando o próprio empregador comete uma falta grave, e aí também é avaliado numa reclamação trabalhista. Nós temos as normas de saúde e segurança do trabalho, que são obrigatórias, sob pena de multa perante o Ministério do Trabalho e Emprego, através da NR17 e NR7, que impõe ao banco dever de garantir um ambiente saudável e principalmente a convenção coletiva, que está aí para proteger os trabalhadores bancários que tratam da readaptação e combate ao assédio moral. Então, o assédio, no caso de empregados em reabilitação ou com restrições médicas, elas podem ser considerados discriminação e gerar indenização por danos morais. Por isso é importante buscar o apoio jurídico e o sindicato nesse momento, no caso de sofrer esse assédio que é inadequado. Doutora, nós conseguiram, né, porque essa é a parte patronal, conseguiram
não aprovar aquela lei em que as empresas são obrigadas a cuidar do intelecto do trabalhador. Estava agora para o mês de abril, maio de 25, foi jogado para 26, com a esperança de que um quadro eleitoral volte tudo ao que eles desejam e não aquilo que é encaminhado pelo governo atual. A senhora pode falar um pouquinho sobre essa proteção intelectual em que nós achamos muito importante as empresas levarem a sério, porque o número de afastamentos por problemas mentais tem aumentado muito nos últimos tempos? Claro, essa nova atualização da NR1, de fato, foi a vigência dela vai começar a partir do próximo ano, com boas esperanças de que aconteça no próximo ano efetivamente. Ela traz uma atualização que é a inclusão da avaliação dos riscos psicossociais do empregado. Então, além dos riscos ergonômicos, de insalubridade, periculosidade, que envolvem os agentes biológicos e químicos, agora o empregador tem que avaliar também os riscos psicossociais. Esses riscos, eles já são um pouquinho diferentes dos demais, porque eles tratam de uma questão um pouco mais abstrata, que é a relação organizacional deste trabalho em relação ao trabalhador. Então, avaliando as questões de metas, como elas são passadas e cobradas, a quantidade de trabalho, a carga horária que esse trabalhador exerce diariamente, a possibilidade de se desconectar do trabalho, as relações interpessoais ali no ambiente de trabalho, tudo isso entraria nos fatores de riscos psicossociais. Por isso, é um fator tão importante e que está diretamente relacionado com os dados que nós temos do INSS de afastamento por doenças psicológicas e psiquiátricas. Então, essa atualização da NR, ela traz uma proteção para que o trabalhador pare, né, ou diminua esses dados de adoecimento mental. Como isso será feito? É uma dúvida que nós aqui na área jurídica, na área social, de saúde, nós entendemos que a participação do trabalhador é um dos fatores mais importantes, porque somente o trabalhador é capaz de dizer o que acontece ali no ambiente de trabalho que o prejudica mentalmente. Então, esses fatores, eles somente serão avaliados, de fato, e incluídos na análise de risco organizacional da empresa, através da participação do trabalhador. E isso acontece através do sindicato, através de você levar as suas demandas para o sindicato, de você informar os seus colegas, passar essas informações para os seus colegas, para que todos eles possam levar suas demandas para o sindicato, para que o sindicato, através das lutas organizadas, consigam inserir esses fatores dentro da análise de risco da empresa. Então, eu entendo que é de extrema importância essa atualização da NR, uma atualização que demorou a chegar e está demorando para ser entrada em vigência efetivamente, mas eu tenho boas esperanças de que melhore os resultados aí dos dados do INSS de afastamentos, principalmente no ramo bancário. A gente tem que tocar no assunto aqui do Congresso, porque toda vez que a gente vê alguma coisa que é benéfica ao trabalhador, o Congresso aparentemente vota contra, né? Precisa haver uma manifestação popular para que o Congresso, peraí, deixa eu enxergar. Como é que está acontecendo, o que está acontecendo? Parece que eles não enxergam, né? E aí, doutora Amanda, eu tenho que tocar nesse assunto, porque eu fiz a pergunta sobre a saúde intelectual do trabalhador, né, NR1, para falar para o jovem trabalhador bancário hoje, com 20 e pouquinho de idade, ele desconhece o que aconteceu um passado não muito distante, que era conhecido por nós como LER-DORT, lesão por esforço repetitivo, LER, doença osteomolecular referente ao trabalho, se eu não falei errado, DORT.
Isso era por causa do volume de atividades que nós tínhamos, que era o manuseio do dinheiro, das máquinas, de teclar, de escrever e de coisa parecida, e que começavam a afetar os nervos da coluna, do braço. E eu conheço gente que depois de afetada a coluna desceu para as pernas. E aí a entidade financeira dizia o seguinte: quem é que está com ler? Ah, é mulher? É porque ela tem trabalho doméstico, porque ela lava, esfrega, cuida de criança, tal coisa. Ah, é homem? É porque ele joga bola, porque ele pratica esporte, porque ele... Então, a instituição financeira, ela sempre tira o corpo fora de sua responsabilidade. É por isso que eu acabei de falar que essa NR1 não foi aprovada agora, porque a esperança da parte patronal, para não falar direita, já falando, é de que o próximo governo venha a mudar tudo o que está sendo encaminhado agora, favorável ao trabalhador. Um exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários. E para quem ganha até 7.350, uma alíquota menor. Para forçar o rico, o abastado financeiro, a pagar alguma coisinha, porque eles não pagam. Então, a dinâmica de hoje é tentar trazer para o trabalhador um pouco mais de conforto, porque ele vende o seu suor em troca de um salário. E agora está vindo a inteligência artificial que está trocando o nosso suor e o nosso salário, e nós estamos ficando à mercê da sorte. Ah, eu sou professor de qualquer coisa, vai ter que disputar uma escola. Ah, eu sou paraquedista, vai ter que ensinar alguém a pular de paraquedas, vai ter... Então, essa atividade que a gente hoje desconhece, o jovem, que era Ler Dort, passou para o mental, para o intelecto. E o intelecto não provoca dores nos membros. Ela deixa você atrapalhado, nervoso, ansioso, depressivo, chorando em demasia, nervoso demais. A gente faz uma brincadeira aqui, que quando você chega em casa chutando o cachorro, é melhor você procurar um acompanhamento psicológico, porque tem alguma coisa na sua vida que não está funcionando legal. E tendenciosamente a gente acaba descontando na família. O grande prejuízo em tudo isso é o ente familiar, é aquele que está em casa esperando você, homem, mulher, chegar, e você chega com o gênio atacado. Então preste atenção, procure por um acompanhamento. Ah, mas eu tenho medo de perder o emprego depois. Desculpa, você está exagerando no seu dia a dia. E isso vai acabar com a sua família. Conheço vários que se separaram porque acham que a família é o problema, e não é. O problema é o trabalho, é o profissional, né? Então, para quem desconhece as doenças do corpo, que eram nos braços, né? Agora está na cabeça. E é a entidade financeira, a instituição financeira, que está causando isso. Meta abusiva, gente que te desdenha o dia inteiro, que pega no seu pé, que te maltrata, que usa de meios ilícitos para conseguir a meta, não é? Doutor, eu vou falar aqui, é bem verdade. Tem um grande banco que o gerente instiga o seu funcionário a vender o produto e cancelar ele no mês seguinte. Olha a loucura. E se o funcionário fizer uma denúncia para o banco, olha, eu fui obrigado a comprar um produto, o funcionário que vendeu o produto perde o emprego. Não é quem mandou. Perde o emprego quem executou aquela venda casada ou aquela venda orientada, mal orientada pelo seu gestor. A doutora já tem conhecimento disso. Essa fala da Ler Dort vem bastante a calhar com a NR1 também. Uhum. E é importante dizer também, Júlio, que a Ler,
entrou na convenção coletiva e entrou na regra do INSS como doença ocupacional específica dos bancários, né, especialmente dos bancários, através da luta sindical. Por conta da quantidade de adoecimentos e afastamentos, foi possível inserir essa doença como no anexo do nexo de causalidade do INSS. Então, agora, com a mudança das relações de trabalho, das formas de trabalho, com a informatização, com a inteligência artificial, de fato, as doenças também vão mudar, porque as relações de trabalho também mudaram. Então, agora, a gente vê de fato que o bancário, que principalmente acomete o bancário, é o adoecimento psíquico. Não excluiu ainda totalmente o caso de afastamento por doenças físicas, principalmente síndrome do túnel do carpo, LER, mas de fato houve um aumento muito grande das doenças psíquicas. Eu acho que de tudo que você já falou aqui, é muito importante entender que o trabalho, ele é uma parte da sua vida. Então, por mais que seja uma parte importante, se você não tiver bem psicologicamente, você não vai conseguir trabalhar. Você não vai conseguir entregar e você vai viver em constante sofrimento psíquico porque você está numa relação praticamente abusiva. Porque você gosta do seu trabalho e você não consegue sair dele, mas esse trabalho te adoece. Então, é muito importante deixar esse pensamento de vou ser demitido, esses pensamentos intrusivos e buscar uma ajuda psicológica, buscar o sindicato para ter essa ajuda também dentro da agência, se tratar, melhorar e aí retornar para o trabalho completamente restabelecido. Você tem, aqui a gente falou de várias possibilidades de estabilidade, você tem proteção para após o retorno. Então, não deixe de se cuidar, seja psicologicamente, seja fisicamente. Doutora, é perfeito o que você falou. O sindicato está aqui à disposição do trabalhador. O trabalhador tem que entender que se a coisa não está indo bem dentro da empresa, nós estamos aqui para ajudar. É bem verdade que às vezes a culpa pode ser até do próprio trabalhador. É difícil a gente admitir, mas às vezes a gente erra, às vezes a gente toma uns caminhos que não são os legais. E se você, mal orientado, está caminhando por linhas tortas, você precisa tomar cuidado, porque você acaba sendo vítima sozinha depois, em caso de alguém fazendo uma denúncia a seu respeito. Eu quero fazer um destaque aqui ao INSS, que em 2 casos que eu tenho conhecimento, as pessoas acometidas por burnout se manifestaram querer voltar. E os médicos, né, do INSS disseram por quê? Ah, porque eu preciso retomar minha vida. Não, mas você... Não, mas eu tenho que retomar. Não, você não está legal. Você vai continuar tomando seus remédios, vai se afastar, vai continuar afastado, né? E mandou o funcionário respeitar o período de afastamento. Então, a gente já viu algumas coisas que relatam, né, a produtividade do INSS também. Eles têm que retornar algumas pessoas por produtividade, coisas que não entram na minha cabeça, mas de qualquer forma, alguns profissionais que atenderam os funcionários com burnout fizeram com que esses funcionários cumprissem o período de afastamento para então voltar quando da liberação do médico, quando entende que o funcionário já está apto a voltar. Então, fazendo essa observação, eu fico muito contente, porque já assisti coisas contrárias à situação física do trabalhador bancário, né? Doutora, nós estamos encerrando o nosso programa e antes de agradecer a sua presença, eu quero que você tome a liberdade, que você toque no assunto, que você faça um comentário da sua profissão que você acha bastante relevante para a categoria bancária. Bom, Júlio, primeiramente eu que agradeço o convite, é ótimo estar aqui, conversar com você e deixo aqui a minha abertura para todos os bancários. Importante falar que
nós fazemos plantão toda quarta-feira no Sindicato de Sorocaba, das 9 a meio-dia. Então, se você tiver alguma necessidade, alguma dúvida, compareça para que você seja bem atendido, sane todas as suas dúvidas. E se você não pode na quarta-feira, entre em contato com a gente nos demais dias, que nós temos advogados disponíveis para atendê-lo. E o que eu gostaria de passar é que é fundamental que o bancário que retorna de um afastamento acidentário saiba que não está sozinho, tá? A lei garante estabilidade, readaptação e um ambiente de trabalho saudável, que é o ideal. E buscar apoio do sindicato e a orientação jurídica é o primeiro passo para garantir que seus direitos sejam respeitados. Então, é muito importante que você não se cale, busque o sindicato, tire suas dúvidas, mesmo que você ache que é uma dúvida que não é pertinente, sempre é pertinente, e fique amparado com informações para você poder retornar para o trabalho mais forte e com maior possibilidade de retomar suas atividades com plenitude e tranquilidade, que é o que a gente espera. Procure pelo sindicato ou pelo sindicalista, tá bom? Porque você tem um sindicalista dentro da tua agência, você pode conversar com ele, mas nunca converse com outra pessoa que não está capacitada para te dar um retorno, tá? A gente já viu muito isso, a pessoa fala, olha, eu estou com um probleminha e fala para o colega do lado está querendo a sua vaga de trabalho. E acaba falando para o banco, olha, aquela pessoa não está legal, e aquela pessoa é demitida na sequência. Então, preste atenção, não saia conversando com os colegas do banco, converse com o sindicato. Nós temos condição de te dar informações preciosas e que não vai atrapalhar a sua função profissional. Não vai dar a oportunidade de ninguém te derrubar para ocupar a tua vaga, tá? Fake news tem muitas por aí, a gente precisa tomar muito cuidado. Dentro do banco, também temos pessoas que querem ocupar a sua vaga, querem manter o seu emprego, mesmo que no desligamento de um outro colega. Então, preste bastante atenção. Nós temos capacidade para te ajudar, tá bom? E não prejudicar a tua vida. Você fez uma denúncia para o sindicato anônima. Como é que o banco vai descobrir que foi você? A não ser que você comente com alguém dentro do banco. Então, é muito importante que você siga as orientações que a doutora passou. Importante, no meio da estabilidade, não peça demissão. No meio da sua estabilidade, né, doutora? Não peça demissão, porque aí você está abrindo mão de um direito. Falei correto, doutora? Corretíssimo, está abrindo mão da estabilidade. Ok. Então, feito isso, e agradecendo agora a doutora Amanda Bento, que veio aqui, disponibilizou, pedindo desculpa mais uma vez por ter chocado as nossas atividades, eu com duas e no mesmo horário que com a doutora, pedindo desculpas aqui e dizendo que chamaremos na sequência quando nós tivermos algum assunto importante, como de repente, vamos falar, em janeiro a NR1 está pronta para ser colocada em prática. Nossa, a doutora Amanda vem aqui e fala para nós. A gente torce. Com certeza. A gente torce por isso. Doutora, grande abraço, obrigado por sua disponibilidade. Agradeço também você que acompanhou o programa aqui. Vou mandar um beijo para a Alicinha, não sei se ela está assistindo lá, mas que Deus nos proteja mais essa semana, até segunda-feira que vem, nesse programa Fala Ban, disponibilizado pelo YouTube. Você pode acompanhar os últimos 4 anos de programa, é só você entrar lá, Fala Ban, e você tem disponibilizado todos os programas, inclusive o de hoje com a doutora Amanda. Tá bom? Grande abraço a todos, uma ótima semana, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Eu tento sempre falar em contar uma piada, mas a Ana corta na hora, quer ver?